E se eu te dissesse que o colapso econômico não acontece de um dia para o outro, ele segue um padrão tão previsível que os historiadores conseguem rastreá-lo em todos os grandes impérios da história. A Espanha levou 80 anos para cair de sua era de ouro. O declínio da Grã-Bretanha durou quase um século. A União Soviética, apenas 69 anos da Revolução até a dissolução. Mas aqui está o que realmente assusta. Os Estados Unidos estão atualmente no estágio 5 desse mesmo padrão de 7 estágios. E se você entender o que vem a seguir, vai perceber que o colapso não está chegando, ele já começou. A maioria das pessoas só não reconheceu os sintomas ainda. Fica comigo, porque até o final deste vídeo eu vou-te mostrar o único indicador histórico que nunca errou ao prever o estágio 6, e ele está piscando em vermelho neste exato momento. Ao longo da história, impérios dominantes seguiram um padrão surpreendentemente consistente de ascensão e queda. O Império Espanhol, o Império Britânico, a União Soviética, todos acreditaram que eram diferentes, que seus sistemas eram sustentáveis, que tinham aprendido com os erros do passado. Todos estavam errados. O conflito central aqui não é ideológico nem teórico, é o ciclo de vida universal das potências dominantes. E o que está em jogo é gigantesco. Estamos falando sobre a possível reestruturação da moeda de reserva global, a redistribuição de trilhões em poder econômico e a transformação fundamental de como o comércio internacional, as alianças militares e a influência política funcionam no mundo. Vou-te guiar por cada um dos 7 estágios do colapso imperial. Você vai ver exatamente como Espanha, Grã-Bretanha e União Soviética passaram por esses estágios e, mais importante, vai entender porque os sinais de alerta mostram que os Estados Unidos estão profundamente mergulhados no estágio 5. No final, vou-te revelar um indicador econômico que previu o estágio 6 em todos os casos históricos e porque é tão preocupante o fato desse indicador ter atingido o maior nível em 50 anos na América. Os 7 estágios do colapso seguem um padrão claro. Isso não é especulação, é reconhecimento histórico baseado em décadas de estudo econômico e político. O estágio 1 é a era de ouro da expansão, quando o império produz mais do que consome e sua riqueza é real, não baseada em engenharia financeira. Espanha teve isso no século XVI, Grã-Bretanha no auge da Revolução Industrial, a União Soviética nos anos 1950 e os Estados Unidos entre 1945 e 1971, quando representavam mais de 35% do produto interno bruto mundial. O estágio 2 é o pico da confiança militar. O sucesso leva à expansão. Espanha construiu a armada, a Grã-Bretanha dominou os mares, a União Soviética formou o maior exército terrestre do mundo e os Estados Unidos mantêm hoje mais de 750 bases militares em mais de 80 países. É aqui que as potências começam a confundir força militar com invencibilidade econômica. O estágio 3 é a financeirização. O império começa a se afastar da produção real e a depender de serviços financeiros, especulação e crescimento baseado em dívidas. A Espanha adulterou sua moeda, a Grã-Bretanha abandonou a manufatura e a União Soviética mascarou o declínio com subsídios e controles de preços. Para os Estados Unidos, isso começou nos anos 1970, quando Nixon desligou o dólar do ouro. Desde então, a indústria caiu de 27% para apenas 11% do produto interno bruto, enquanto o setor financeiro explodiu. O estágio 4 é a armadilha da dívida. A produção cai, os gastos militares permanecem altos e o império começa a se endividar de forma exponencial. Espanha deu calote 4 vezes em 70 anos. A Grã-Bretanha saiu da Segunda Guerra com dívida de 240% do produto interno bruto. A União Soviética se endividou e entrou em colapso quando o petróleo desvalorizou. Os Estados Unidos tinham uma dívida de 55% do produto interno bruto no ano 2000. Hoje é 123%, ultrapassando 36 trilhões de dólares. No total, somando governo, empresas e famílias, a dívida já supera 350% do produto interno bruto. Quando o império percebe que não pode mais pagar suas dívidas com crescimento e recorre à impressão de dinheiro, o perigo se torna real. O estágio 5 é a desvalorização da moeda e a perda de confiança, e é exatamente onde estamos agora. Todos os impérios fizeram a mesma escolha fatal.
tentar imprimir dinheiro para sair da crise. A Espanha misturou cobre com prata, a Grã-Bretanha abandonou o ouro em 1931 e desvalorizou a libra, a União Soviética viu o rublo se tornar inútil. Nos Estados Unidos, o balanço do Federal Reserve saltou de 870 bilhões de dólares em 2007 para mais de 7 trilhões hoje. A quantidade de dólares em circulação aumentou 40% entre 2020 e 2022, a maior expansão monetária em tempos de paz da história americana. O resultado? Inflação. Não oficial de 3% ou 4%, mas a real moradia subiu 47% desde 2020, comida 25%, energia continua alta. O dólar está perdendo poder de compra e, mais grave ainda, está perdendo confiança. O sinal de alerta que nunca errou é este. O estágio 6 começa quando investidores estrangeiros começam a se livrar da moeda e dos títulos do Império. Isso aconteceu com a Espanha, com a Grã-Bretanha e com a União Soviética. E agora está acontecendo com os Estados Unidos. A China reduziu suas reservas em títulos americanos em mais de 300 bilhões de dólares desde o pico. O Japão também está vendendo. E os bancos centrais ao redor do mundo estão comprando ouro em níveis recordes mais do que em qualquer outro momento desde 1950. O mundo está, lentamente, se afastando da dependência do dólar. O estágio 6 é o isolamento geopolítico e as intervenções fracassadas. Quando a moeda enfraquece, a influência internacional desmorona. Espanha perdeu a Holanda e a Armada fracassou. A Grã-Bretanha enfrentou o fiasco de Suez. A União Soviética teve o Afeganistão. Para os Estados Unidos, os sinais já aparecem. A retirada desastrosa do Afeganistão em 2021. A dificuldade de conter a Rússia na Ucrânia, o avanço dos BRICS criando sistemas alternativos de pagamento e a perda de eficácia das sanções económicas. O estágio 7 é a fratura interna e o colapso sistêmico. Espanha fragmentou-se, a Grã-Bretanha dissolveu seu império em 2 décadas e a União Soviética se dividiu em 15 nações. Esse estágio é marcado por polarização política, desconfiança nas instituições e divisões regionais crescentes. Não estou dizendo que os Estados Unidos vão se desintegrar amanhã, esse processo pode levar décadas, mas os sinais iniciais estão aí. Polarização sem precedentes, queda na confiança pública e Estados cada vez mais autónomos em relação ao governo federal. A verdade histórica é dura. Nenhum império que chegou ao estágio 5 conseguiu reverter o curso. Espanha nunca recuperou sua era de ouro, a Grã-Bretanha nunca voltou à sua glória vitoriana e a União Soviética deixou de existir. O padrão se repete porque é movido por matemática e pela natureza humana, dívidas impagáveis, moedas desvalorizadas e sistemas políticos que priorizam a sobrevivência imediata em vez de reformas duradouras. Esse padrão não é teoria, é um reflexo histórico que se repete há séculos. Os Estados Unidos mostram todos os sinais do estágio 5. Dívida impagável, desvalorização da moeda, queda da confiança estrangeira e sobrecarga militar. Isso significa que o colapso é inevitável, não necessariamente imediato, mas historicamente previsível. Normalmente, a transição do estágio 5 ao estágio 7 leva entre 20 e 40 anos e envolve uma reestruturação profunda, não uma explosão súbita. A Grã-Bretanha encolheu e perdeu influência, enquanto a União Soviética desabou de forma mais abrupta. O que essa análise revela é algo mais profundo do que o destino de um país. Mostra que o ciclo de vida dos impérios é governado por leis económicas que vão além da política e da ideologia. Você não pode imprimir prosperidade. Não pode se endividar para sair da dívida. Não pode sustentar uma hegemonia global sem base produtiva real. A questão não é se o padrão vai continuar, ele sempre continuou. A questão é se, desta vez, a humanidade vai aprender com a história e agir com mais sabedoria. Obrigado por assistir. Se essa análise te deu uma nova forma de enxergar os acontecimentos atuais, curta o vídeo e se inscreva. Isso realmente ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas interessadas em entender os padrões que moldam o mundo. Agora me diga, olhando para esse padrão de 7 estágios, em que estágio você acha que estão outras potências como a China ou a União Europeia? E será que algum império no estágio 5 já conseguiu reverter o curso? Quero saber sua opinião nos comentários, eu leio todos e adoro ver diferentes perspectivas sobre esses temas complexos.